Esta é a história de Kaede Onjo, uma jovem que investe todos os seus fundos em ações, quero dizer, em estatísticas de defesa, e desfruta de um crescimento exponencial. Tudo começa um dia quando seu amigo jogador profissional chamado Risa praticamente a convenceu a jogar um jogo muito popular e altamente estimado chamado New World Online. Quer saber de onde eles tiraram isso? Kaede Onjo cede e está pronta para conferir o jogo, mas como sua amiga Risa está ocupada estudando, Kaede teria que se aventurar no mundo dos jogos de realidade virtual por conta própria. Observe que ela não tem nenhuma experiência anterior em jogos, o que a leva a ser extremamente cautelosa com sua abordagem. Uma vez dentro do jogo, Kaede escolhe Maple como seu nome de usuário, e é assim que a chamaremos de agora em diante. O mesmo com sua amiga Risa, cujo nome de usuário é Sally. Embora quando se trata de colocar seus pontos em uma habilidade, Maple começa equipando-se com um avatar empunhando um escudo. E como ela não sabe de nada, e estava tentando ser cuidadosa, ela decide colocar todos os seus pontos em defesa. Literalmente tudo. Naturalmente, isso enfraqueceu sua velocidade e poder ofensivo, mas isso pouco importa considerando o efeito Matthew, basicamente o efeito de uma vantagem comutativa. De qualquer forma, como ela é excessivamente lenta, monstros fofos aleatórios a veem como uma presa fácil e decidem atacar. Na primeira vez que isso acontece, Maple fica parado por uma hora inteira sendo atacado sem sofrer nenhum dano, até que o coelhinho fofo praticamente se esgotou até a morte. Isso aumenta suas estatísticas. Ao fazer isso repetidamente, ela começa a acumular mais novas habilidades relacionadas à defesa, como resistência a venenos, bem como pontos de habilidade, que ela também continua a investir em sua defesa. A essa altura, já é extremamente óbvio que Maple está lendo Santsu. Se você conhece seu inimigo e a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Ela literalmente apenas dorme enquanto monstros errantes a atacam e, finalmente, morrem de exaustão, deixando-a subir de nível durante o sono. Mais tarde, ela conhece outro usuário de escudo chamado Kuromu. Depois de ver seu escudo, ela fica animada e se pergunta onde pode atualizar seu equipamento. Kuromu a leva a um belo artesão chamado Is, mas como grandes coisas custam dinheiro e Maple não tem muito, ela é instruída a ir explorar uma certa masmorra. Kuromu dá a ela algumas poções úteis. Mabel segue o conselho e literalmente decide fazer exatamente isso. Ela vai para uma masmorra e encontra o poderoso dragão venenoso de 3 cabeças. O dragão foi capaz de derreter seu escudo e sua armadura, podendo até machucá-la um pouco. Mas, usando repetidamente essas poções e bebendo aquele veneno, Mabel foi capaz de evoluir sua resistência a venenos para imunidade a venenos. A partir daí, ela basicamente morde o dragão até a submissão, porque aparentemente seus dentes causaram mais danos ao dragão do que seus punhos. Uma vez que ela derrota o enorme Poison Dragon, ela sobe de nível significativamente e também desbloqueia uma armadura e escudo únicos, mas este foi apenas o começo da lendária defesa de Maple. Depois disso, ela se junta a um evento Battle Royale, onde, como o nome indica, é a sobrevivência do mais apto. Bem, muitos jogadores veem Maple como um alvo fácil e decidem atacá-la, mas mesmo entre esses milhares de jogadores, ela se manteve firme e simplesmente deixou que eles se destruíssem ao se aproximar de seu escudo. No total, ela derrotou 2028 jogadores. Maple usa algumas novas habilidades e acaba em terceiro lugar, apesar de ser um Nolg absoluto. Na escola, Maple compartilha seu extraordinário progresso com sua amiga jogadora, Sally. Sally está impressionada e sugere sua especialização em evasão, além da defesa de Maple, para ampliar ainda mais as habilidades um do outro. Ela entra no jogo junto com Maple e eles embarcam em uma curta jornada até uma caverna a fim de encontrar algum material valioso para um novo escudo. Em breve, Sally encontra uma caverna subaquática, e é aqui que Sally consegue seus upgrades. A caverna estava escondida atrás de uma porta trancada, então os dois vão lá todos os dias e acumulam alguns materiais valiosos. Isso também permitiu que Sally melhorasse muito suas habilidades subaquáticas, que ela então usou para cuidar do chefe da caverna e, assim como Maple, ela conseguiu seu próprio equipamento especial. Então, enquanto desfrutam de um descanso de qualidade em um café, Maple e Sally recebem a notícia do segundo evento de 2 jogadores chamados Dread Drag. Eles podem parecer personagens de fundo, mas um deles está em segundo lugar no Battle Royale, onde Maple ficou em terceiro lugar. Ele ficou definitivamente surpreso com a forma como um iniciante como Maple conseguiu ficar em terceiro lugar. Após esse encontro, Maple e Sally partem para uma missão leve na floresta. Em pouco tempo, eles entram em um lugar abandonado e assombrado. Sally está um pouco assustada por causa de todos os fantasmas e outras coisas, mas depois de fugir desses fantasmas, os dois encontram um homem indefeso amarrado a uma cadeira e o deixam finalmente passar para a vida após a morte. Em seguida, eles se deparam com uma majestosa praia escondida e desfrutam de um belo pôr do sol. No dia seguinte, eles enfrentam um monstro servo, que aparentemente conseguiu nocautear Maple, mas Sally o derrota. Isso leva Maple a obter um novo escudo chamado Branca de Neve. Aquela bela artesã chamada Is preparou este escudo a pedido dela. Como sempre, eles fazem uma boa refeição juntos, então Sally leva Maple para outro torneio. Desta vez é baseado em festa, então Maple e Sally estão prontos para enfrentar o segundo evento. Este evento é basicamente uma exploração de campo com os membros do seu grupo. Você ganha pontos invadindo masmorras, coletando recompensas e baús, encontrando lugares escondidos e até lutando contra outros jogadores.
Isso mesmo, é como uma verdadeira caça ao tesouro. A recompensa é de 300 medalhas de prata e 10 medalhas de ouro. Maple e Sally assumem este evento. Eles encontram e invadem uma masmorra escondida desde o início e conseguem ganhar várias medalhas. Eles então seguem em direção às montanhas, onde encontram Kuromu e seu grupo. Normalmente, isso resultaria em uma partida PVP, mas como Maple não quer lutar contra Kuromu, ambas as partes seguem seu próprio caminho. Logo eles se deparam com um chefe Sebir ameaçador chamado Silvervin. Se você já viu Pokémon, esse chefe pássaro se parece muito com Articuno. O pássaro faz jus à sua reputação e consegue dominar até mesmo as defesas de Maple. Mas pelo trabalho em equipe superando seus níveis anteriores, Maple e Sally mal conseguiram derrotar Silvervin. Foi por pouco, mas sobreviver a isso permitiu que as defesas de Maple se tornassem ainda mais fortes. Eles ganham muitas medalhas e materiais de artesanato para isso, e também encontram alguns ovos de monstro fofos na toca do chefe do pássaro. Eles cuidam dos ovos até algumas horas depois, quando eclodem em dois companheiros adoráveis. Um é como uma tartaruga, o outro é como uma raposa. Eles os chamam de Xarope e Oboro. Mas depois disso, as meninas têm seu primeiro encontro com um jogador que quer desafiá-las. É um espadachim chamado Kazumi. Sally luta contra Kazumi enquanto a velocidade de Maple a impede. Mas antes que a luta pudesse ir a qualquer lugar, eles são sugados para uma masmorra subterrânea. Não só isso, uma maldição também é colocada sobre eles. Suas vidas estão interligadas. Se um deles morrer, todos os três morrerão. Existem alguns monstros caracóis absurdamente imbatíveis que eles não podem deixar de tentar evitar e fugir. Mas trabalhando juntos, eles conseguem sair da masmorra com suas vidas intactas. Claro, as recompensas também são divididas igualmente. Depois que Kozomi, Maple e Sally conhecem outro jogador interessante chamado Kanade, ela conta a ele sobre um chefe lula subaquático. Maple trola todos envenenando todo o mar, o que tecnicamente mata o chefe, mas os administradores do jogo ficam surpresos. Maple é mais um chefe do que o próprio chefe. Sally e Maple se envolvem em mais alguns combates jogador contra jogador para ganhar mais medalhas até que o evento finalmente termine. Ambos cresceram significativamente. Maple ainda consegue transformar Serap em uma fortaleza móvel usando uma daquelas habilidades que aprendeu no evento. E como o Serap pode voar, os transportes tornam-se muito fáceis. Agora, por causa de quão bem eles se saíram no evento, Maple e Sally ganharam o direito de obter sua própria casa de guilda. Eles o pegam na floresta e o chamam de árvore de bordo. E para aumentar suas fileiras, eles também recrutam aliados dignos, como Kazumi, Kanade, Kuromu e, claro, Is. Eles trabalham juntos e concluem uma missão, embora ainda precisem de mais membros para um próximo evento. É aqui que dois jogadores fofos chamados Yui e Mei entram. Ao contrário do que Maple fez, eles decidiram colocar todos os seus pontos nas estatísticas de força. Eles trabalham junto com Maple para ganhar novas habilidades invadindo masmorras. É uma combinação fantástica. Dois novatos absurdamente fortes e depois um jogador que tem uma defesa incompreensivelmente forte. Enquanto isso, os outros membros também ganham seus respectivos aumentos de poder. Kuromo ainda consegue limpar uma masmorra escondida e ganha um novo conjunto de equipamentos. O pessoal da Maple Tree estava ficando mais forte. Mais tarde, Maple encontra uma mãe que busca desesperadamente uma maneira de curar sua filha. Ela os ajuda a obter o remédio derrotando monstros. E, portanto, por sua vez, ganha uma habilidade chamada Love Sacrifice. Isso permite uma maneira de fortalecer as defesas de sua guilda, considerando como Maple pode literalmente compartilhar sua defesa com os membros de sua guilda. Ela também ganha uma nova armadura feita por Is. Quando ela está usando essa habilidade, Maple parece um anjo. As outras guildas não puderam deixar de notar o súbito aumento de Maple Tree. Em breve, é hora do terceiro evento. É um evento que envolve vacas. Basicamente, as guildas precisam derrotar multidões de vacas e coletar chocalhos. Parece estranho, mas é um aceno fofo para Diablo. Quanto maior o número de chocalhos que você coletar, maiores serão as recompensas e a classificação tanto para o jogador quanto para a guilda. Além disso, os jogadores que têm roupas à base de lã têm uma vantagem, porque as vacas derrotadas têm mais chances de derrubar os chocalhos. O evento começa e Maple encontra um chefe em uma igreja familiar. Ela se lembra da época em que obteve a habilidade Love Sacrifice. As coisas dão um pouco errado quando ela é engolida por esse chefe, mas considerando como é Maple, ela simplesmente começa a comer o chefe por dentro e o derrota. Esta vitória desbloqueia novas habilidades, como a habilidade Ozen Chaos, que permite que ela se transforme em um monstro gigante. Ela realmente está se tornando uma chefe de verdade. Em seguida, os membros da guilda entram no nível 3. Maple acaba se separando dos demais, e logo no cemitério dos sonhos ela fica cara a cara com um chefe. A luta acontece e o chefe fica furioso. Mas Maple usa sua recém-descoberta habilidade Machine God para matá-lo. O evento de caça às vacas termina e a árvore de bordo nem mesmo se classifica entre as 10 melhores guildas, mas eles ainda recebem a cabeça de vaca recheada por seus esforços, que é a recompensa mais valiosa que uma guilda poderia ter obtido neste evento. O terceiro evento foi realmente estranho, mas também foi uma espécie de prelúdio para o que está por vir.
Estamos falando do quarto evento, que é essencialmente uma competição direta entre as guildas mais proeminentes. Existe a guilda que foi classificada primeiro no terceiro evento chamado Ordem das Espadas Sagradas. Lembra do Battle Royale em que Maple ficou em terceiro lugar? Bem, esta guilda tem os jogadores que ficaram em primeiro e segundo lugar naquele Battle Royale. Já sabemos sobre Dredd, que ficou em segundo lugar, mas também a Pen, o Guildmaster desta lendária guilda, bem como o estimado melhor jogador deste jogo. A guilda que ficou em segundo lugar no evento anterior chamada Kingdom of the Flame, incluindo seu Guildmaster Mi, 3 outros membros também ficaram entre os 10 primeiros durante aquele Battle Royale. Embora a Mapletree possa não ter se saído bem no terceiro evento, sua popularidade e prestígio já estão no mesmo nível dessas duas guildas. De qualquer forma, uma garota chamada Frederica da Ordem da Espada Sagrada vem para explorar Mapletree. Celia desafia para um duelo e a faz se render por meio de uma malandragem. Parece que as habilidades que ela estava usando eram falsas. Frederica admite a derrota e compartilha algumas informações sobre a guilda do Flame Emperor. Finalmente, a competição da guilda começa. A guilda que conseguir obter o maior número de esferas em 5 dias de jogo vencerá. As outras guildas estavam tentando ser notadas, mas todos mais ou menos sabiam que essa competição acabaria se resumindo às 3 guildas mais proeminentes naquele momento. É a Ordem das Espadas Sagradas, o Reino do Imperador das Chamas, e claro, a Guilda Mapletree. Há uma série de regras que os jogadores devem seguir. Não vou aborrecê-lo com a lista inteira, mas digamos que eles são bastante complicados. Apenas saiba que há uma penalidade de 5 mortes para cada guilda e um sistema baseado em pontos. De qualquer forma, a competição começa. A guilda Mapletree fortifica sua base, Gromo e os outros começam a preparar emboscadas para quaisquer atacantes de outras guildas que estejam tentando roubar seus orbes, enquanto Celia e Kanade partem para caçar mais alguns orbes. Já Maple e o Imei ficam atrás na base para cuidar da linha final de defesa. As coisas ficam turbulentas muito rápido, pois um número significativo de pequenas guildas é destruído instantaneamente por causa da penalidade de 5 mortes. As guildas de tamanho médio sobrevivem a esse confronto inicial, mas Celia usa seu enorme QI para fazê-las se virarem umas contra as outras enquanto ela aproveita os solos da guerra. A guilda Mapletree estava saindo forte desde o início, mas então Frederica emboscou Celia e rapidamente a cercou com suas forças. Maple deixa a base aos cuidados de Mei e Yui enquanto ela mesma vai ajudar Celia. Mal sabiam eles que tudo isso fazia parte do plano deles. Assim que Maple deixa a base, Dredd vem para o ataque. Foi difícil, mas ele conseguiu derrotar Mei e Yui, embora infelizmente não tenha conseguido colocar as mãos em nenhum dos orbes porque Maple já havia retornado. Ela usa a força caótica de sua forma de monstro para causar grandes danos às suas forças. A saúde de Celia está em estado crítico, por isso ela está descansando na base. No entanto, Maple, Mei e Yui decidem lançar um ataque em grande escala às guildas próximas. Maple está em sua forma de monstro e eles atacam guilda após guilda, incutindo medo e pânico em seus libertinos, ao mesmo tempo em que aumenta a quantidade geral de orbes em um número considerável. Eu não sei sobre você, mas seria muito assustador se um chefe mundial simplesmente aparecesse na minha porta. É tão repentino e caótico que alguns jogadores se perguntam se foi uma falha ou um erro que fez com que esse monstro furioso se soltasse. Não, é apenas o nosso MC Maple. Em vez de ficar para trás para proteger sua guilda, eles decidem destruir todos os outros, para que nenhuma outra guilda possa ganhar pontos com eles. O número de jogadores que morriam à torto e à direito estava acelerando em um ritmo insano. O Imperador do Reino das Chamas estava usando uma abordagem semelhante e eliminando inúmeras guildas à torto e à direito. Maple, Mai e Yui então invadem o Kingdom of Flame Emperor e contornam agressivamente todas as suas armadilhas até que seja um confronto total com o mestre da guilda Mi, bem como 2 outros jogadores fortes chamados Marcos e Misery. Mi e seus companheiros tentam usar uma barragem de todos os tipos de ataques para de alguma forma empurrar Maple para fora do alcance do ataque. Isso cria uma oportunidade para Mi usar sua habilidade e prender Maple em uma prisão feita de chamas, que te danifica continuamente. No entanto, Maple usa suas habilidades de Machine God e derrota Marcos e Misery. Mi tenta usar um feitiço de autodestruição para derrotar Maple, mas também falha. A essa altura, praticamente todas as outras guildas foram destruídas, e tudo o que resta é o confronto final com a Ordem das Espadas Sagradas. Pen, Dredd, Frederica e Dreg confrontam Maple. É uma luta épica em que Pen causa grandes danos a Maple. Estava derrotando-a para dizer o mínimo. Mas quando ela estava com a saúde mínima, ela usa a carta 1 no reverso e direciona o dano que Pen infligiu em suas costas para ele. Pen não era um jogador de ponta à toa. Ele ainda consegue resistir a esse contador. No entanto, quando Maple usa sua forma de atrocidade, ela derrota todas as espadas sagradas assim. Ainda era o terceiro dia, mas o evento já entrava em sua fase final. Maple usa sua forma Atrocity, Celia e Kanade usam suas próprias habilidades quebradas, e as poucas guildas que ainda estavam presentes também são eliminadas. Os Imperadores da Chama seguem o exemplo. O evento termina logo no terceiro dia porque todas as outras guildas já foram destruídas. Quando as classificações foram anunciadas, a Mapletree está em terceiro lugar, os Flame Emperors estão em segundo lugar e as Holy Swords estão em primeiro lugar, mais uma vez. Maple era o centro de tudo, um monstro, uma anomalia.
E se fosse apenas sobre força e agressividade, a guilda Mapletree era de longe a mais forte, embora, é claro, o que decidisse o vencedor fosse o maior número de orbes. A Mapletree estava destruindo outras guildas junto com seus orbes, e é por isso que eles não tinham tantos orbes quanto Hollysfords e Flame Emperors. Os administradores estão frustrados com Maple porque suas travessuras reduziram o tempo para apenas 3 dias e como ela destruiu descaradamente todos os outros em vez de ir para os orbes, que era o objetivo principal. Eles decidem deixá-la em paz, afinal, seu prestígio está trazendo mais jogadores para o jogo. Após este evento, há uma festa agradável e saudável, onde Maple também convida os membros do Imperador do Reino da Chama e da Ordem das Espadas Sagradas para uma celebração. Juntos, eles assistem aos destaques do evento e a Maple causando estragos em todos os lugares. Apesar de ser uma Gnoll, ela dominou a arte de trollar casualmente outros jogadores, até mesmo os administradores do jogo. Esse é o fim do resumo desse maravilhoso anime. Como sempre, se você gostou do que viu, inscreva-se no canal, estarei enviando muitos vídeos como este. Até a próxima!